Vamos falar de um assunto que sempre dá muita polêmica, talvez não seja a palavra, mas muito assunto. Um assunto que dá assunto, que é anemia. O que é anemia, gente? Anemia, na verdade, medicamente falando, é um conjunto de sinais e sintomas e uma alteração na quantidade de hemoglobina. Hemoglobina é uma molécula, uma substância, vamos chamar assim, que está dentro do glóbulo vermelho e que é responsável por carrear, por levar o oxigênio para dentro dos tecidos. Então, o glóbulo vermelho, ele vai passar lá no pulmão, vai pegar a hemoglobina, se liga ao oxigênio, ele vai para os tecidos, né? Vai para o próprio pulmão, vai para o coração, vai para os músculos, vai para todos os lugares do corpo e vai deixando ali a molécula de oxigênio para a célula poder funcionar, né? Então, a anemia é uma diminuição dessa quantidade de hemoglobina. Mas isso aí é um termo que tem que vir junto com sinais e sintomas. Então, às vezes, a pessoa tem uma diminuição desse quantitativo, mas ela não tem sinais e sintomas de anemia. E às vezes ela tem sinais e sintomas de anemia e tem tudo normal, porque não é uma coisa muitas vezes específica, tá? Então, o que são os sinais e sintomas de anemia? São cansaço, sonolência, palidez, né? Às vezes sensação de desmaio. Tudo isso, gente, é de anemia, mas não é exclusivo de anemia. Então, não conclua que se você está sentindo isso, você tem anemia. Às vezes é desidratação. Às vezes é uma mulher que está grávida, né? E está tendo sintomas de estar grávida. Então, são coisas que a gente chama inespecíficas. Algumas outras coisas que podem ocorrer na anemia, por exemplo, na anemia ferropriva, é queda de cabelo. E aí eu vou pegar esse gancho. Vamos falar agora de tipos de anemia. Então, anemia, né? Vou usar agora o termo que a maioria das pessoas entende, né? Não a definição médica. Essa anemia, que é a diminuição lá da hemoglobina exclusivamente, não vou falar não necessariamente relacionada a sinais e sintomas, ela pode estar, ela vem de diversas origens. E isso é que é confuso na cabeça de muitos pacientes, porque existe uma ideia, a minha impressão, né, vendo pacientes há mais de 20 anos, existe uma ideia de que a anemia ela é ou por deficiência de alimentação ou porque a pessoa tem uma leucemia. Mas, gente, a anemia ela pode ser consequência, né, de origens muito diferentes dessa. Então, existem as anemias. Então, vamos falar agora de anemias carenciais, onde entra a história da alimentação. Anemia carencial é porque você não está é, recebendo algum substrato, né, algum produto, alguma molécula, algum mineral, alguma vitamina que é necessário para a produção da hemoglobina. Por exemplo, o ferro, né? O M da hemoglobina é um ferro relacionado a uma molécula. Esse ferro, ele vem da onde? Do próprio organismo, a gente recicla o nosso ferro e vem de fora, vem da alimentação. Então, se você come pouco ferro que transforma em hemoglobina, você pode ter anemia. Se você não absorve esse ferro, você também pode ter anemia. Ou se você perde esse ferro, você também pode ter anemia. Então, a anemia carencial não é necessariamente porque você não está comendo. Às vezes você come, mas não absorve. Às vezes come, absorve e perde. Por exemplo, vou dar um exemplo mais comum. Mulher que menstrua. Menstruação, ela é a principal causa de anemia ferropriva no mundo moderno, né? A pessoa pode estar comendo, e pode estar absorvendo, mas vai perder pela menstruação. Aí tem dois tipos de anemia: é a anemia por deficiência de ferro e a anemia por sangramento, perde hemácia. Não é só que não produz hemoglobina, está perdendo ferro, está perdendo hemácia também. É uma outra forma. E aí eu vou pegar esse gancho para falar um pouquinho de como é que trata, né? Então, a anemia por deficiência de ferro tem que repor o ferro. O ferro que vai se transformar em hemoglobina não é qualquer ferro. Então, por exemplo, vou falar uma coisa polêmica, mas que infelizmente é verdade. Ferro que vem do vegetal vai transformar em hemoglobina? Não vai, gente, porque não é a mesma forma que é utilizado no ferro M. E além disso, esse ferro ele tá muito ligado ao fitato, que é uma molécula vegetal que impede talvez seja uma palavra forte, mas ele atrapalha a absorção do ferro. Então, o ferro do vegetal é usado em outras coisas no nosso organismo. O vegetal é super importante. A alimentação de base vegetal, a gente sabe que
que tem importância em todas as doenças, é preventivo de todas as doenças, né? Mas, para repor, se você quer repor na alimentação uma deficiência de ferro, tem que ser a carne vermelha. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que são vegetarianas. Aí é meu estilo, eu não digo para ninguém deixar de ser vegetariano. É a escolha da pessoa e o papel do médico é respeitar isso. Nesses casos, precisa fazer reposição. Eu não posso dizer que ninguém vai conseguir repor com o vegetal, mas a chance é muito pequena. Então, nesses casos, a gente faz reposição de ferro via oral e, numa situação muito extremada, tem que fazer reposição de ferro por via endovenosa, né? Receber na veia. Mas sempre é o que a gente deixa por último, a gente tenta a absorção, o uso do trato gastrointestinal. Uma outra situação que atrapalha a absorção do ferro, que aí não é, a pessoa pode até estar comendo, mas não está absorvendo tudo, é o uso de inibidor de bomba de próton, que é uma classe de medicamento. Sabe que classe de medicamento é essa? É o pantoprazol, é o omeprazol, o lanzoprazol, o esomeprazol, que as pessoas estão usando como se fosse um sintomático, né? Eu tô com uma dor no estômago, tomo um omeprazol. Não é bem assim, gente. Isso é um medicamento e deve ser usado sob supervisão médica. É um tratamento que é feito pelos gastroenterologistas ou até por outros médicos, mas por um período de tempo. E quando é usado indiscriminadamente, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, às vezes, você está com anemia, está comendo direito, não está perdendo tanto assim e não está absorvendo. Então, fiquem de olho, né? Quando eu falo fiquem de olho também, tomem cuidado. Não é para vocês se autodiagnosticarem. Tem que ir no médico para o médico fazer esse tipo de diagnóstico. Então, a gente falou da anemia ferropriva. Vamos falar agora da anemia por deficiência de B12. Né? A B12 é uma vitamina essencial para a produção de glóbulo vermelho. Quando ela falta, e aí tem diversas causas de falta de vitamina B12, a pessoa pode ter anemia. E aí tem que repor, né? E da onde vem essa reposição? Vem da vitamina, né? Então, se a pessoa perdeu a capacidade, vitamina sintética, né? Se a pessoa perdeu a capacidade de absorver, porque tem um problema, por exemplo, no estômago, uma doença chamada gastrite autoimune, né? Essa doença, muitas vezes, vai levar uma consequência que é a anemia perniciosa, que é a deficiência da B12 por não absorção, porque a pessoa para de produzir a substância que faz a B12 ser absorvida lá no intestino. Tá? Nesses casos, não adianta dar B12 via oral ou adianta muito pouco. Algumas pessoas não perdem totalmente a capacidade de absorver. A gente fazendo uma dose muito aumentada de B12 via oral, a gente consegue repor. Mas aí a gente tem que usar a estratégia da reposição sublingual, né? Ou a estratégia da reposição intramuscular, né? Precisa da B12 de fora, né? Tem ou via oral, ou sublingual, ou intramuscular. Isso tem que ser discutido com o médico. Uma outra forma de repor, às vezes a pessoa não tem essa gastrite autoimune, às vezes o que ela tem é uma deficiência, uma carência, porque não come carne vermelha de novo. Gente, eu não faço apologia à carne vermelha. Eu acho que carne vermelha, eu particularmente gosto, mas eu acho que tem diversos malefícios. A gente sabe que não é para ser consumida em excesso, mas ela cumpre um papel nutricional que outros produtos não cumprem, pelo menos por enquanto. Então, se você é vegetariano, se você não gosta de carne vermelha, se você é vegetariano porque você tem uma questão ecológica, tem que ser respeitado isso e a gente tem que buscar uma forma de repor a sua B12 caso você tenha uma deficiência. Vamos falar um pouco de anemia carencial no paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. Então, algumas cirurgias bariátricas dificultam a absorção de alguns nutrientes, né? A mais comum que dificulta isso, a metodologia mais comum que ainda é usada, né? Tem outras que dificultam, mas a que ainda é muito utilizada é a chamada bypass. Essa cirurgia é uma cirurgia que atrapalha a absorção da B12 e do ferro. Então, a maioria dos pacientes que têm cirurgia, foram submetidos à cirurgia de bypass, vão precisar de uma reposição de ferro ou de vitamina B12, não por via oral nem sublingual. Muitas vezes precisa ser intramuscular ou intravenoso. Eu estou falando do cenário brasileiro, que o que a gente tem disponível via oral aqui no Brasil
não é suficiente. Tem outras formas fora do Brasil, outras formulações, outras maneiras sintéticas que eles fizeram o ferro e a B12 e que se consegue fazer essa reposição via oral. Então, no nosso cenário hoje, em 2023, a gente precisa, para esses pacientes que a gente não consegue repor via oral, porque foram submetidos a algumas cirurgias bariátricas, alguns tipos de cirurgia bariátrica, a gente precisa fazer a reposição do ferro via venosa ou a reposição da vitamina B12 via intramuscular.